Pai Senhor, amado irmão, tem um irmão aí que está falando que nós que reconhecemos que estávamos perdidos e invocamos o Senhor Jesus Cristo como Salvador, ele está falando que nós agora não somos mais homem, somos espírito. E refletindo no que ele falou, eu estava lendo aqui Romanos capítulo 7. Eu não encontrei o nome espírito, eu encontrei falando de um homem. Capítulo 7 de Romanos, verso 22 diz: porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Então, isto aqui quem falou foi um homem que vivia guiado pela lei de Deus. Esse homem era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era um homem zeloso pela lei de Deus e ele vivia guiado pela lei de Deus. Então, a lei de Deus, ela é espiritual. Então, aqui, ele disse que tinha prazer na lei de Deus, mas só era prazer na lei de Deus, porque ele via que nos membros dele tinha outra lei que guerreava com o entendimento dele, o intelecto dele. Ele, na qualidade de homem, Saulo de Tarso, na qualidade de homem, ele tinha prazer, quer dizer, no seu intelecto, ele observava a lei de Deus, mas ele via na sua carne humana, homem, ele via outra lei que batalhava com a lei do seu entendimento. Saulo de Tarso, ele era um homem natural, um homem que seu espírito, ele não podia usar o seu espírito, porque seu espírito, para fazer o bem, para agradar a Deus, porque o seu espírito estava desativado através de um pecado que ele cometeu, que foi a cobiça. Ele cobiçou, observava a lei de Deus, mas ele cobiçou. Então, amados irmãos, aqui é Saulo de Tarso, capítulo 7 de Romanos, fala de um homem chamado Saulo de Tarso. E ele chega a dizer que a lei de Deus, ela é santa, justa e boa, mas ele é carnal, vendido sobre o pecado. Saulo de Tarso. Esse Saulo de Tarso, ele reconheceu que nessa luta da carne contra o seu entendimento, carne contra o seu entendimento, ele viu que não ganhou, ele perdeu, porque ele cobiçou. Então ele reconheceu que agora estava morto, e como na qualidade de morto ele não tinha força para ganhar para a carne, que o que ele queria fazer o bem, esse ele não fazia, mas o mal que ele não queria fazer, esse ele fazia. Então ele reconheceu que estava perdido, aí invocou o Senhor Jesus Cristo como Salvador, passou a ser um homem salvo. Aí agora Paulo diz assim, portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por que não há nenhuma condenação? Porque Romanos 8:2, por que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus? Porque a lei do Espírito de vida não é o mandamento de Deus, é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Agora, a partir de agora, Paulo passou a ser um homem espírito. Passou a ser um espírito.
eu estou entendendo o que o irmão falou. O que o irmão falou é uma verdade. Só que o irmão fala coisas do espírito, espiritual. Então, o irmãozinho que está crescendo agora não vai entender nunca isso. Só com o crescimento é que ele vai entender que ele não é mais homem, ele é um espírito. Romanos 8:14 diz que Paulo agora é guiado pelo Espírito, não pela lei de Deus. E Romanos 8:16 ele diz, e o mesmo Espírito, esse ministério do Espírito, esse Espírito que está em Paulo agora, que é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo, é o Espírito de Cristo, que está em Paulo agora, testifica com o Espírito de Paulo que ele agora é filho de Deus. E para ser filho de Deus não pode ser um homem. Para ser filho de Deus tem que ser espírito, porque Deus não é espírito. Então o que o irmão falou lá é uma verdade. Difícil de vocês entenderem, meu irmão. Nós agora somos espírito. 2 Coríntios, capítulo 3, diz o seguinte, capítulo 3, verso 6, o qual nos fez também capazes de ser ministro do Novo Testamento. Quem é ministro do Novo Testamento? O homem ou o Espírito? O Espírito é ministro do Novo Testamento. Não da letra, mas do Espírito. O Espírito agora que invocou Jesus como Salvador e ganhou vida, porque Jesus é um Espírito vivificante. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6, o qual nos fez também capazes de ser ministro, você Espírito agora, é ministro do Novo Testamento. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Paulo agora tem vida, por isso que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. Amém, amados irmãos?